Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor Provença e nós estamos começando mais um Ips Talk. Se você notou que a minha voz está um pouquinho diferente do habitual, é porque recentemente eu peguei uma gripe ferrenha, eu peguei uma gripe horrível, né? Eu fiquei ruinzão de verdade, fiquei com dor de cabeça, nariz entupido, dor no corpo, febre, foi terrível, tive uns sintomas aí complicados. A minha sorte é que eu tenho uma esposa maravilhosa que me ajudou bastante nos dias que eu fiquei doente aí. Se não fosse por ela, eu tava lascado, mas graças a Deus agora eu tô melhorzinho. Então, se repararem que minha voz tá um pouco estranha, pessoal, por favor, me perdoem esse pobre advogado aqui que vos fala. Pra quem não me conhece, eu sou Igor Provença. Oi. Eu sou advogado trabalhista, previdenciário e criminal, porém, eu sou um grande entusiasta da filosofia. Eu gosto tanto de filosofia que eu criei este canal só para falar sobre isso. E hoje nós vamos entrar aí em mais um diálogo de Platão, meus amigos. Vamos continuar aí na nossa série de diálogos platônicos, tá? No nosso último capítulo nós estudamos o Críton e hoje nós vamos para o próximo diálogo que eu deixei aqui na lista, que é o Fedro, tá? Eu vou fazer o Fedro agora aqui com vocês e depois eu já vou para a República, tá bom? Que é considerado aí pela grande maioria dos estudiosos da filosofia, é considerado o maior livro de Platão, o Magos Opus dele, a principal obra do filósofo, tá bom? Então, sente-se aí na sua cadeira, pega um cafezinho, fique bem confortável, porque hoje vamos falar de Fedro. E esse diálogo, assim como todos os outros de Platão, ou pelo menos a grande maioria, é um diálogo atemporal, né? Ele explora temas que transcendem a sua época, temas que mantêm uma ressonância notável até os dias atuais, que independente da época que você leia, ele vai lhe ser útil, ele vai lhe trazer amadurecimento espiritual e filosófico. A obra em questão, o Fedro, ela narra um encontro entre Sócrates, né, o nosso bom e velho filósofo, que raramente se aventura para além dos limites de Atenas, como é o caso agora, né, que Sócrates estará fora de Atenas, e Fedro, né, um jovem estudante de retórica que a gente já viu ele anteriormente em O Banquete. Vocês se lembram do Epistalk 11, onde falamos do banquete? Do podcast onde falamos sobre o que é o amor? Pois é, o Fedro, ele era um dos participantes, lembram? Ele deu a sua tese sobre o que é o amor. Ele falou que o amor, se eu me lembro bem, ele é o mais novo dos deuses, porque ele faz com que as pessoas queiram ser melhores umas pelas outras, pela pessoa que ela ama. O amante se torna melhor pelo amado, né? Então o amor tem que ser incentivado por todas as cidades, porque isso faz que as pessoas queiram ser boas. Ninguém quer passar vergonha na frente de quem ama, né? Essa é a definição de amor que ele dá. E aí, aqui no Fedro, nesse encontro que se desenrola num dia quente de verão fora das muralhas da cidade, que é um cenário ótimo para uma das mais ricas discussões filosóficas de Platão, Fedro, nosso caro Fedro, ele entusiasmado, ele tá lá com Sócrates, dando um passeio, dando um rolê aí com ele, né? E ele tá carregando consigo um discurso de Lísias, um dos oradores aí mais proeminentes, mais conhecidos daquele tempo. E é esse diálogo que vai ser o catalisador para todo o diálogo que vai seguir a partir daqui. E esse diálogo, pessoal, ele vai tratar novamente de amor, tá? Eu sei que nós já falamos sobre amor no banquete, falamos extensivamente, mas o Fedro também vai falar de amor, mas não só de amor, vai falar também sobre a retórica, e Sócrates vai tentar unir aí esses dois assuntos para fazer um contraste entre eles, né, e associá-los à educação e o pensamento grego. O que aconteceu é que o banquete foi um sucessinho em Atenas. O pessoal gostou bastante do banquete. Foi um puta de um diálogo, a galera pediu bis, falou, manda mais um aí, Platão. E Platão, né, pegou a caneta dele e fez o papel queimar com sua
puta sabedoria desbalanceada. E escreveu o Fedro. E aqui nesse diálogo, ele vai revisitar sim o amor, mas ele quer aprofundar suas ideias sobre esse assunto, né? Ele vai tentar atrair os leitores para a filosofia, porque lembrem-se, Platão estava combatendo o sofismo, que era uma praga na Grécia Antiga. Então ele quer mostrar que a filosofia ela é superior ao sofismo, à sofística, à retórica sofística. E, para quem não sabe, ou talvez não tenha acompanhado aí os nossos antigos podcasts, nossos antigos capítulos, a sofística, ela era uma praga na Grécia Antiga, pessoal. Platão e Sócrates passaram suas vidas combatendo a retórica sofística. E por quê? O que é o sofismo? O sofismo, ele foi um movimento aí intelectual na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, que consistia basicamente em homens, oradores, que tinham o dom da palavra, que sabiam como convencer multidões através da retórica. Só que o grande problema da sofística é que essa galera usava a boa argumentação para manipular os outros e para adquirir benefícios pessoais. Ou seja, eram pessoas que sabiam o que o povo queria ouvir e dizia não porque tinha um compromisso com a verdade ou com a justiça, mas porque eles queriam ganhar benefícios pessoais. É por isso que Platão e Sócrates eram contra a democracia. Porque na democracia ganhava mais poder quem dizia o que o povo queria ouvir, quem dizia o discurso mais bonito e mais belo e que agradava os ouvidos da maioria, né? E era isso que os sofistas faziam basicamente, né? Os sofistas, eles tinham o dom da palavra, o dom de falar bonito, o dom da retórica, mas eles não eram compromissados com a verdade. Eles não eram comprometidos com a verdade. Eles eram comprometidos apenas com eles mesmos, apenas com os próprios ganhos pessoais. Então, Platão, ele traz a filosofia como uma resistência ao sofismo. Porque sofismo vem justamente de sofos, que é sabedoria em grego. Ou seja, os sofistas eram aqueles que diziam já possuírem a sabedoria. Enquanto que o filósofo é aquele que ama a sabedoria. Philo, amar em grego, sofia, sabedoria em grego. Ou seja, o filósofo ele ama a sabedoria, mas ele sabe que ele não a tem. Só sei que nada sei. Lembram-se da apologia de Sócrates? É aí que está o grande segredo por trás dessa citação. Sócrates sabia que ele não sabia, ou melhor, é óbvio que ele sabia de alguma coisa, mas a questão é que ele tinha noção da própria ignorância. Então, tendo noção da própria ignorância, ele busca a sabedoria, diferentemente de quem acredita que já a tem, como eram os casos dos sofistas. Por isso que Sócrates foi condenado, porque ele acusava essa estrutura de poder que era baseada num falso conhecimento, numa falsa sabedoria. Então, muitos sofistas, né, assim como outras pessoas que também estavam irritadas com Sócrates, por outras razões, o condenaram à morte. Se vocês quiserem saber mais sobre essa aventura aí da condenação de Sócrates, escutem os nossos podcasts. O 3º capítulo do Epistalk, que é a Apologia de Sócrates, o 9º Epistalk, que fala sobre o Fédon, que é o último discurso de Sócrates antes de sua morte, e também o nosso último podcast, que eu falei agora há pouco, que foi o Críton, né? Esses 3 diálogos, eles ilustram bem os últimos momentos de Sócrates, desde a sua condenação até o momento da sua morte. Então, esse diálogo aqui que nós vamos tratar agora, o Fédon, ele não só vai tratar só sobre o amor, mas ele vai tratar também sobre a retórica. Ele vai tratar sobre a retórica e ele também vai tratar sobre a alma humana, né? Platão vai trazer aqui a sua ideia de psicagogia, que é basicamente a arte de conduzir as almas para o bem e para a verdade, né? Uma arte que só pode ser dominada por um filósofo, por alguém que ama a sabedoria. E esse diálogo ele é estrategicamente ambientado no contexto da rivalidade educacional entre as duas grandes escolas pedagógicas da Grécia Antiga, que são basicamente a escola da retórica sistematizada por Isócrates e a filosofia estruturada por Platão, com a fundação da sua Academia de Atenas. Então, embora esse diálogo ele seja apresentado como uma busca pela união ou a complementaridade entre as duas áreas, essa não é uma mera descrição histórica, tá? É só um plano de fundo para a própria agenda de Platão, que é justamente a difusão da filosofia, a perpetuação da filosofia.
E aí, quando ele demonstra que a retórica, para ela ser verdadeiramente eficaz e moralmente correta, ela deve ser guiada pela filosofia, ele defende a supremacia da sua própria academia, tá? Então, assim, Platão, ele não descarta a retórica, mas ele a subordina à busca pela verdade. Isso que é a psicagogia platônica, tá? Que é justamente o que eu acabei de falar, que é usar a retórica subordinada à verdade para conduzir as almas à verdade. Isso é uma arte que só pode ser feita por um filósofo. E, agora que eu já fiz essa introdução aí, bem introdutória mesmo para o nosso diálogo, vamos entrar no diálogo em si, né? Ele ganha impulso quando Fedro, com grande entusiasmo, recita o discurso de Lísias. Lísias, para quem não sabe, era um orador da Grécia Antiga, que ele também era um sofista, né? E a tese central no seu discurso, que Fedro vai recitar aqui agora, não poderia ser mais provocadora. Chega a ser até mesmo desconcertante. Olha lá. Ele afirma, sem rodeio nenhum, que é mais vantajoso se envolver com alguém que não está apaixonado por você. Vou repetir. É mais vantajoso você se envolver com alguém que não te ama, com alguém que não está apaixonado por você, ao invés de ficar com alguém que te ama de verdade. E sim, você ouviu certo. Para Lísias, o amor, esse amor que a gente costuma endeusar e romantizar, é um problema. Quem ama, segundo ele, age de forma irracional. Se perde em ciúmes, faz promessas exageradas, se entrega à euforia, e quando a paixão esfria, né, porque ela sempre esfria uma hora, sobra frustração, sobra desgaste, a paixão vai embora. Já aquele que não te ama, esse sim é o parceiro ideal. Ele é racional, ele é ponderado, controlado, não se deixa levar por impulsos, se aproxima com calma, oferece estabilidade, pensa no benefício mútuo. A relação nesse raciocínio não é movida pelo afeto, mas por mero cálculo, por conveniência. Ou seja, pessoal, a lógica de Lísias repousa sobre dois pilares muito claros e muito perigosos também. O primeiro pilar é que a paixão é prejudicial, irracional e, portanto, deve ser evitada. O segundo pilar é que os relacionamentos devem ser guiados pela utilidade, ou seja, os relacionamentos amorosos devem ter um caráter utilitário. Sendo assim, o que importa para Lísias não é o amor, nem a entrega, nem o encantamento, mas sim aquilo que gera mais vantagens. Entendeu? No fundo, é uma visão de amor transformada em contrato, basicamente. Uma mera negociação, uma troca de serviços. É dessa forma que ele está enxergando o amor. E não pensem vocês que isso era uma opinião pessoal de Lísias. Não. Isso era uma prática muito comum entre os sofistas da época. Mestres da retórica, especialistas em tornar plausível o absurdo, como Gorgias, por exemplo, escreveram discursos inteiros defendendo Helena de Troia, aquela que, segundo a lenda, foi a causa da guerra de Troia. Então o pessoal não gostava dela, e mesmo assim eles faziam discursos defendendo ela apenas para provar que eles são bons de argumentação, para provar que eles são bons na retórica. Então a questão aqui, para os sofistas, né, assim como nesse discurso de Lísias, a questão nunca foi a verdade, nunca foi sobre a verdade, mas sobre quem sabe argumentar melhor, sobre quem consegue fazer o improvável parecer lógico. Entendem? E não ser lógico de fato, e não ser real e verdadeiro de fato, mas apenas parecer. Esse é o intuito da retórica sofista, né? Convencer, parecer real, parecer verdadeiro. Entendeu? É justamente aqui que começa a crítica de Platão, porque essa retórica, essa obsessão pela forma do discurso, pelo jogo de palavras, pelo efeito, pelo falar bonito, coloca a habilidade de persuadir acima da busca da verdade, acima do bem, acima da justiça. Esse é o grande problema para Platão. Sabe, quando eu olho para esse trecho do Fedro, o que me vem na mente é que não parece que Platão está falando da Atenas de 2.400 anos atrás. Às vezes eu sinto que ele
parece que ele tá falando da gente também. Pois é, do Brasil de hoje em dia mesmo. Porque olha só, naquela Atenas democrática, cheia de debates, de gente falando bonito nas praças, os sofistas começaram a ensinar que o que importa não é a verdade, mas a aparência. Não é o que é justo, mas o que parece ser justo. E cá entre nós, isso soa bem familiar, né? No diálogo aqui, a gente vê Lísias defendendo uma tese absurda, né? Que é melhor se relacionar com quem não ama, porque quem ama perde a razão. E como vocês perceberam também, isso não é sobre amor, é sobre retórica, é sobre convencer, sobre fazer do discurso uma mercadoria. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, o que mais tem é isso. É político que não acredita no que fala, é influenciador que veste uma causa que nem é dele. Tudo pra quê? Pra ganhar like, engajamento, voto, dinheiro, né? Ou seja, as relações humanas, os afetos, a própria política, tudo vira contrato, tudo vira mero cálculo, tudo vira, entre aspas, o que eu ganho com isso. E a gente vive anestesiado, achando normal. A lógica do útil, do conveniente, do vantajoso substitui a busca pelo verdadeiro, pelo belo, pelo justo. E do mesmo jeito que Platão olhou para aquela Atenas e percebeu que a sofística estava escravizando o sentido da vida, da política e do amor, talvez hoje a gente precise de um pouco desse olhar socrático, né? Talvez seja a hora de perguntar de novo se a gente está vivendo para ganhar ou para viver de fato. Se a gente quer convencer ou compreender. Porque, no fim das contas, uma sociedade que só sabe fazer conta esquece de fazer sentido. Tá? Vamos voltar pro diálogo agora que eu tive um insight aqui. Vamos voltar pro... Vamos seguir com o Fedro. E depois de recitar o diálogo de Lísias, o mais interessante é que logo de cara, o Sócrates ele não ataca a tese de Lísias sobre o amor. Não. Sua primeira crítica é sobre a estrutura do discurso. Ele observa, ironicamente, que Lísias repete a mesma ideia 2, 3 vezes, sem clareza, sem elegância, sem rigor. Ele chama ele, inclusive, de jovem pendante. Mas isso não é gratuito, tá, pessoal? É estratégico. Sócrates está mostrando, de forma bem sutil, que não basta ter conteúdo. É preciso ter ordem, coerência, profundidade. Que a verdadeira retórica, a que serve ao bem, precisa estar alinhada à busca pela verdade, e não à manipulação. Depois de ser pressionado pelo Fedro, Sócrates aceita o desafio de refazer o discurso de Lísias. Mas, claro, do seu jeito. Com uma retórica mais refinada, mais elegante, mais poderosa. E olha só a jogada dele. Sócrates não se coloca como autor do discurso. Ele conta a história de um sujeito apaixonado que tenta conquistar o amado, escondendo, vejam só, a própria paixão. E qual que é a ideia central desse primeiro discurso? É simples e incômoda. O amor, quando movido pela paixão cega, vira controle, vira prisão. Quem ama, teme perder. E, com medo de perder, faz de tudo para limitar o outro. Ou seja, impede o crescimento, poda as asas, sufoca. Porque se o outro cresce, se desenvolve, né, pode acabar indo embora. E quem ama, dominado pela insegurança, prefere ver o outro pequeno, mas sempre por perto. Né? Então, Sócrates está narrando aqui um amor doentio, né? Um falso amor. Então veja como que é brilhante a estratégia de Sócrates. Ele refinou o discurso dos sofistas, melhorou, deixou mais convincente e, de quebra, mostrou que é capaz de superar qualquer mestre da palavra no próprio jogo deles. Mas repare, ele faz isso sem se comprometer. Ele cria distância. Ele coloca o discurso na boca de um personagem, deixa tudo no campo da exploração das ideias, não da afirmação. Ele não afirma nada. Em nenhum momento ele diz que essa é a ideia dele de amor, tá? Então isso dá uma liberdade para ele, depois de tudo isso, né, poder destruir esse discurso com a palinódia. Que a palinódia é um discurso de retratação, entendeu? Você fala uma bobagem e aí, opa, palinódia. Vou falar algo para consertar a bobagem que eu falei. Só que aí vem um momento bem decisivo. Apesar de todo o brilhantismo retórico,
Sócrates se sente desconfortável, ele sente vergonha, ele quer ir embora, né? Ele fica um pouco decepcionado porque o Fedro ficou muito empolgado com o discurso dele, muito impressionado, muito, né, contente, gostou bastante. E não era esse o intuito, né? O intuito era ele perceber que o discurso, não é porque o discurso é lindo e bonito que ele é verdadeiro, né? E não foi isso que ele percebeu. Então, quando Sócrates está indo embora, acontece algo fundamental na filosofia dele. Surge o daemon, né? Que é aquela voz interna quase divina que impede ele de seguir. Lembram do Fédon, quando eu menciono que ele fala que ele sempre escutou a voz do daemon que dizia para ele fazer música e ele sempre entendeu isso como fazer filosofia? Pois é, esse é o daemon dele que está atuando aqui neste momento. E o que o daemon diz sem dizer, né? Ele diz que, apesar da beleza do discurso, apesar da lógica perfeita, ele está errado, né? É uma falácia, está cometendo uma impiedade. Tá ofendendo o Eros, o deus do amor. Tá distorcendo a verdade em nome da forma, da performance. Então vejam que esse momento ele é chave, porque marca a passagem da retórica vazia para a filosofia verdadeira. Né? A partir daqui o jogo muda. A busca não é mais pela vitória no debate. A busca é pela verdade, pela elevação da alma, pela reconciliação entre o amor, a virtude e o divino. O que Platão está mostrando aqui pra gente é que existe dentro de nós uma consciência viva, a voz da nossa consciência nos impele a fazer o que é certo, a fazer o que é justo. E foi o que aconteceu agora com Sócrates, quando ele falou do seu daemon, né? Quando ele menciona o daemon dele que o leva a voltar para Fedro e fazer agora um novo discurso sobre o amor, um discurso verdadeiro. Nada disso é feito por acaso. Platão, ao mostrar Sócrates escorregando, né, na banana, ainda que brevemente, pro lado dos sofistas, ele está nos lançando um alerta. Qual alerta? O alerta de que até os sábios podem cair na tentação da vaidade intelectual, da palavra bonita sem conteúdo. Né? Sócrates poderia muito bem ter ido embora, deixando o Fedro lá batendo palma pro discurso que ele fez, né? Mas qual que seria o problema? Ele teria agido que nem um sofista. Ele teria se vendido, ele teria vendido a sua própria alma, né? Ele não teria feito aquilo pelo qual ele se dedicou a vida toda, que é a elevação da alma, né? Que é o fruto da sua dialética. A dialética socrática visa o conhecimento verdadeiro, visa a elevação da alma, né? E se ele fosse embora naquele momento, ele teria traído seus próprios princípios. Então, quem tem ouvido para sua própria consciência, quem ouve o próprio daemon, sabe quando parar e sabe quando corrigir o próprio caminho. No fundo, essa é uma lição bem dura, mas é necessária, né? Uma sociedade que transforma a palavra em arma de vaidade, que faz da eloquência uma mercadoria, cedo ou tarde se perde em si mesma. E a única saída, como nós sabemos, é sempre voltar à verdade, voltar ao que é bom, ao que é belo, no sentido mais elevado da palavra, que é o que o Sócrates acabou de fazer agora. Então, depois de ser interrompido pelo seu daemon, aquela voz interna quase divina, Sócrates enfim percebe que tinha cometido um erro grave. Ele tinha sido injusto com Eros, o deus do amor, e, como quem pede perdão ao sagrado, ele se levanta para fazer um novo discurso. Sócrates voltou! Retorno de Sócrates, hein? Ele vem para sua palinódia, para sua retratação. E aqui tudo muda de tom. Sócrates, ele abandona aquela visão pobre, utilitária e mecânica, e ele eleva o amor novamente ao seu lugar mais alto. Amor, vai dizer ele, não é loucura no sentido pejorativo. Na verdade, é um delírio divino. E acreditem se quiserem, os maiores bens que vieram aos humanos vieram justamente desses delírios enviados pelos deuses. Sócrates, ele fala de 4 tipos de manias sagradas, né? Mania vem de delírio, né, no grego. Ou seja, 4 loucuras divinas que não destroem, mas elevam. A profecia, que cura e orienta. As iniciações místicas, que purificam e libertam. A inspiração das artes, que dá voz à beleza e à verdade. E, por fim, o amor. O amor, que é o mais alto de todos, porque é ele que arranca a alma da lama, da matéria, e a lembra do que ela viu nas alturas, antes de cair nesse mundo. E para quem estiver muito confuso, eu recomendo que escutem o nosso podcast 6, o Epstalk 6, que fala sobre o diálogo Mênon.
Porque lá no Diálogo Mênon, Sócrates vai trazer a sua teoria da reminiscência, que diz justamente que antes da nossa alma encarnar no nosso corpo, ela teve contato com as verdades eternas e imutáveis que transcendem o mundo físico, e ao encarnar no corpo, elas perderam a memória, né? A nossa alma perdeu a memória dessa visão que contemplou a verdade eterna e imutável. Então, tudo que a gente aprende ao longo da vida é, na verdade, uma forma de anamnese, uma forma de reminiscência, ou seja, uma forma de relembrar o que nós nos esquecemos. Então, quando a gente aprende algo, não é uma informação que está sendo inserida no nosso cérebro, né, na nossa alma, mas é a nossa alma se recordando do que ela já viu ao se deparar com uma determinada situação que lhe traz essa lembrança. Entendeu? Essa é a teoria da reminiscência, né? Se vocês ouvirem o Epstalk 6 ou lerem o próprio Diálogo Mênon de Platão, vocês vão entender melhor o que o Sócrates está falando aqui. Porque o que ele vai dizer é o seguinte: ele não vai apelar para a lógica fria, né? Ele vai recorrer a um mito que tem muito a ver com essa teoria da reminiscência. E aí ele vai nos entregar uma das imagens mais poderosas de toda a filosofia antiga, que é a alegoria da carruagem alada. O que é a alegoria da carruagem alada? Essa alegoria vai dizer, né, de acordo com Sócrates, que a alma humana é como um cocheiro guiando 2 cavalos. Um cavalo nobre, forte e obediente, que representa nossos impulsos mais elevados, como a coragem, a honra e o desejo pelo bem. E o outro cavalo, que é um cavalo negro, né, que é um cavalo teimoso, indisciplinado, vicioso, que simboliza justamente nossos desejos mais baixos, né, os nossos apetites, as nossas buscas cegas pelo prazer, né. E o cocheiro, que controla os 2 cavalos, é a própria razão. E a vida é isso, né, a vida é uma luta constante, árdua, penosa, que é tentar manter essa carruagem na direção certa, fazer os cavalos voarem em direção ao divino. E quem vence essa batalha interior, quem doma o cavalo negro e guia os 2 na mesma direção, é quem começa a recuperar as asas da alma, é quem se eleva. Na visão de Platão, nem todas as almas são iguais. Isso é duro, mas precisa ser dito. Ele vai dizer que as almas que, antes de encarnar, contemplaram mais profundamente a verdade, são as almas dos filósofos. São elas que carregam dentro de si a lembrança mais viva do mundo real, do mundo das formas, né? Do bem, do belo e do justo em si mesmos. São essas almas que, ao verem uma fagulha de beleza aqui na Terra, se inflamam de amor. Porque esse amor é uma saudade, é uma memória. É a memória do que a alma já viu e perdeu. É a reminiscência. E aqui Platão, ele não está escondendo uma certa hierarquia espiritual da existência. Ou seja, nem todos vão ser chamados. Nem todos podem. Nem todos têm asas prontas para voar. Alguns estão mais presos ao chão, às paixões, à matéria. Outros já começaram a lembrar, já começaram a subir. Então, em alguns, o cavalo negro ele é mais difícil de domar. E em outros, nem tanto. Então, o que Platão está dizendo aqui, no fundo, é que a razão pura, sozinha, não basta, né? Uma sociedade que rejeita a dimensão espiritual, que acha que tudo se resolve de forma técnica e burocrática, ela está perdida, né? O ser humano ele precisa do sagrado. Ele precisa desse delírio divino. Porque sem isso, não há elevação, não há transcendência, não há alma que se salve. Então, segundo Platão, além da razão, a alma precisa também da inspiração sagrada. Ou seja, precisa do amor, da beleza, da êxtase, da contemplação do transcendente. É isso que eleva a alma acima da matéria e a conduz de volta ao mundo das ideias, né? Ao mundo da verdade e do bem. Bom, depois de elevar o amor à sua dimensão divina, Sócrates ele volta-se aí para outro tema fundamental, que é a retórica. Sim, a retórica que eu falei bastante exaustivamente agora há pouco, mas Sócrates não vai falar de qualquer retórica. Ele não vai falar dessa retórica sofística, tá? Ele não vai falar dessa coisa vulgar que a gente vê sendo usada para manipular, vender e enganar. Não. Aqui
vamos falar da retórica verdadeira, aquela retórica que serve à verdade. E aí Fedro começa a entender, ele começa a acordar, ele percebe que falar bem não pode ser só uma técnica para arrancar aplauso ou convencer a qualquer custo. A verdadeira retórica é psicagogia, ou seja, a arte de conduzir almas. E, para isso, existe uma condição inegociável. O orador precisa ser filósofo. Ele precisa conhecer a alma humana. Ele precisa dominar a dialética. Essa ferramenta poderosa que permite dividir, analisar, compreender e depois reunir tudo num todo coerente. Só quem entende a natureza do real pode guiar os outros até ela, né? Aqui Platão ele é bem claro. A diferença entre o sofista e o filósofo não é só estética, é moral. O sofista ele seduz, o filósofo eleva. O sofista ele entrega ilusão. O filósofo conduz a verdade. Um destrói e o outro salva. Então a retórica, quando ela não está a serviço da verdade, ela vira arma na mão dos demagogos, vira arma nas mãos dos políticos medíocres, influenciadores rasos e até mesmo falsos mestres, ou até mesmo grandes celebridades, né? Gente que vive da aparência, do espetáculo, da manipulação da ignorância alheia. E isso não é um problema só da Atenas antigas, tá, pessoal? Como eu falei bem agora há pouco pra vocês, né? Isso é um problema até os dias de hoje. E como se não bastasse, Sócrates ainda vai lançar uma bomba. Ele vai fazer uma crítica à escrita. Isso mesmo, à escrita. A escrita que parecia ser o auge do progresso, aqui é vista com uma certa desconfiança. Sócrates vai contar o mito do deus egípcio Telf, ou Teut, não sei como é que fala, enfim. Teut oferece a escrita como presente à humanidade, mas o rei Tamuz responde: isso não é um remédio, é um veneno. Por que ele fala isso? Porque a escrita não gera memória, né? A escrita, na verdade, ela enfraquece. Ela não gera sabedoria, ela só cria aparência de sabedoria. As pessoas passam a acumular palavras, dados, informação, mas sem entendimento real. E olha, se isso já era um problema lá atrás, imagina hoje. Com redes sociais, algoritmos, inteligência artificial, textos que se espalham sem dono, sem contexto, sem defesa, uma avalanche de informação morta que cai no seu celular todo dia de manhã, que não ensina, não forma, não transforma, só ilude. O texto, diz Sócrates, é como uma pintura. Parece viva, mas não responde, não se defende. E uma vez lançado no mundo, perde seu pai, né, que é o autor. E aí qualquer um faz o que quiser com ele, né? Quantas vezes a gente já não viu certos professores deturparem completamente alguma obra filosófica em prol de algum pensamento próprio seu, em prol de alguma ideologia política, muitas vezes? É o que mais acontece por aí. Por isso, a verdadeira filosofia não se faz no texto frio, se faz no diálogo vivo, na troca, na tensão, na pergunta, na resposta, na refutação, no embate que molda, que afia, que grava na alma. Não na superfície. Por isso, pessoal, a verdadeira filosofia ela não se faz no texto frio. Ela se faz no diálogo vivo, na troca, na tensão, na pergunta, na resposta, na refutação, no embate que molda, que afia, que grava na alma o conhecimento verdadeiro. E não na superfície. Então a escrita, no fim, é um lembrete, é um registro. Serve para quem já sabe. Para quem já tem a verdade dentro de si, mas para quem não tem, quem só acumula palavras, vira, como diz Platão, né, um sábio imaginário. Há uma lição bem dura, mais uma lição bem dura aqui nesse diálogo? É. E é profundamente atual. Informação não é sinônimo de conhecimento, pessoal. Dados não são sabedoria. E quem acha que vai encontrar a verdade no Google, no feed do Instagram, no TikTok, no PDF qualquer, tá condenado a ser eternamente superficial. A verdade, pessoal, a verdadeira verdade, ela tem que ser gravada na alma. E para você conseguir isso, tem que ter esforço, tem que ter luta e tem que ter mestre. Você tem que buscar aqueles que sabem mais, né? Então, é importante entender que a busca pela filosofia, a busca pelo conhecimento e pela verdade é uma jornada difícil, é uma jornada duradoura.
é uma jornada que vai exigir muito de você, meu caro Padawan. Bom, agora que estamos chegando ao final do diálogo, eu acho interessante comentar, antes de finalizarmos, que esse diálogo, Fedro, ele também nos relembra a importância da dialética socrática. Quem acha que a dialética socrática se resume a ganhar discussões, ou aplicar recursos de linguagem ou estratégias de debate visando unicamente confundir o adversário e ganhar a discussão, o debate, simplesmente não entendeu nada sobre o assunto, tá? Porque a dialética socrática não é uma técnica de vaidade, nem mesmo um jogo de egos. Ela é, na verdade, um exercício espiritual. É uma prática de purificação da alma. É o caminho pelo qual o homem se desloca das sombras da ignorância, rasga o véu da opinião e começa, enfim, a vislumbrar a verdade. Então veja bem, Sócrates não dialogava para vencer, ele dialogava para curar. Cada pergunta, cada refutação, cada aparente contradição imposta ao interlocutor não era uma armadilha retórica, era uma cirurgia mesmo. É uma tentativa desesperada de fazer aquele homem abandonar as ilusões que ele carregava, muitas vezes sem sequer saber disso. Por isso que a dialética exige coragem. Porque a dialética socrática, ela te obriga a confrontar suas próprias mentiras, teus próprios enganos, teus próprios vícios intelectuais e morais. É desconfortável? É. É humilhante? É. Mas é libertador. E infelizmente nem todo mundo está preparado ainda para entender isso. Enfim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo Fedro de Platão. E o que fica claro é que este não é apenas um diálogo sobre amor ou retórica. Ele é, na verdade, um grito milenar contra a decadência espiritual que ameaça qualquer civilização. Ontem em Atenas, hoje no nosso mundo pós-moderno. Começamos com a visão fria, utilitária, quase mercantil do amor defendida por Lísias, aquela visão que reduz as relações a simples trocas de benefícios desprovidos de transcendência, e avançamos para o amor controlador, descrito no primeiro discurso de Sócrates, até culminar na Palinódia, que é a verdadeira redenção filosófica, onde o amor se revela como um delírio sagrado, uma loucura divina, que eleva a alma rumo ao eterno, rumo ao absoluto. E essa não é só uma discussão sobre amor, né? Claro. É uma denúncia profunda sobre a degeneração da palavra, da verdade e da própria alma. Platão nos alertou, lá atrás, com o mito de Teut e Tamuz, sobre os perigos da escrita. Um fármaco, um remédio que também é veneno. Ao externalizar a memória, a escrita enfraquece o pensamento, gera uma aparência de sabedoria, sem substância, sem raiz. Agora, olhem à sua volta. Vivemos não mais sob o veneno da escrita, mas sobre o farmacon digital, infinitamente mais potente, né? Com redes sociais, algoritmos, Google, inteligências artificiais, tudo ao nosso alcance, mas nada dentro de nós. Somos uma geração intoxicada de informação, porém desnutrida de sabedoria. Na visão de Platão, a verdadeira retórica, ou seja, a psicagogia, é a arte de conduzir as almas rumo à verdade, como eu já expliquei. Conduzir rumo ao bem, à virtude. Mas o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma retórica sequestrada por marqueteiros, por influencers, por ideólogos, por políticos medíocres. Ou seja, mestres da manipulação emocional, que moldam consciências não para a verdade, mas para o consumo, para a vaidade, para a escravidão das próprias paixões, exatamente como faziam os sofistas que Sócrates tanto combateu. O amor, que deveria ser uma ponte para o transcendente, virou produto. Relações são descartáveis. A beleza é plastificada. Existem filtros digitais, prazer instantâneo, pornografia. O cavalo negro da alma, aquele das paixões mais baixas, hoje não apenas puxa a carruagem, ele tomou as rédeas. A busca pelo prazer imediato, pessoal, substituiu a árdua, porém gloriosa, jornada rumo ao autodomínio e à contemplação do belo, do bom e do verdadeiro. E a dialética, como eu falei agora há pouco, essa nobre arte de confrontar ideias, de buscar a verdade pelo choque entre argumentos, bom, foi reduzida à câmara de eco, né? As pessoas não querem mais ouvir, querem apenas confirmar. Não debatem, apenas repetem slogans e jargões. Não pensam, apenas seguem roteiros prontos, e assim a humanidade cada vez mais se afasta da ciência perfeita, né? E se afunda na lama da mera opinião. No fundo,
Fedro não é só um livro, nem só um diálogo, é um espelho. É um espelho incômodo que reflete o vazio de uma civilização que abandonou o transcendente e que, por isso, mergulha na barbárie e no efêmero. A mensagem aqui é clara, pessoal. Ou reencontramos o daemon que nos chama à virtude, ou seguiremos como cavalo sem cocheiro, rumando em disparada rumo ao abismo. É a escolha, meus amigos. Ainda está em nossas mãos. E é isso, meus caros ouvintes. Esse foi o Epstalk 13. Foi mais um episódio nosso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. E se vocês gostaram, por favor, considerem se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, tá? Se você escutou pelo Spotify, não deixe também de seguir no Spotify, comentar, compartilhar com os amigos, tá? Para nos dar aquela força para o Epstalk crescer e eu poder falar mais de filosofia, se os meus podcasts estiverem sendo de alguma forma edificantes e aproveitáveis, né? Eu espero que, sendo esse o caso, vocês apoiem bastante o canal para que possamos prosseguir aí com a nossa missão de levar filosofia para todos os 4 cantos do mundo, tá bom? Eu vou ficando por aqui mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.